Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Quem está falando é o professor Denilson e na aula de Geometria Espacial de hoje nós vamos falar sobre os prismas. Se você gostou da ideia, deixe já o seu like antecipado e se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nós vamos começar nossa aula perguntando para você o que é um prisma. O prisma é um poliedro convexo que possui duas faces paralelas e congruentes, chamadas bases, e as faces laterais são paralelogramos. Então, quando você quiser montar um prisma, você tem que considerar inicialmente dois planos, aqui no caso o plano alfa e o plano beta, paralelos. Aí você escolhe um polígono que vai formar as bases. No caso aqui nós estamos escolhendo um polígono quadrangular. E na outra face, um polígono congruente a esse primeiro. Pode ser também um triângulo, ou um hexágono, um pentágono. Depois você vai pegar todos os pontos que formam os lados desses polígonos e interligar um com o outro. Desde esses pontos aqui que compõem os vértices, e todos os valores dos pontos que compõem essas laterais aqui. Tá? Nós estamos destacando aqui os pontos que ligam os vértices. E aí esse conjunto todinho vai formar o que nós chamamos aqui de prisma. Quando você for interpretar uma questão, é conveniente colocar apenas essas arestas que ficam nas laterais aqui, ó, interligando os vértices, tá? Mas aqui formam faces que são paralelogramos e duas bases congruentes que são paralelas. Beleza? Elementos de um prisma. Todo prisma ele tem nesses cantos aqui são chamados de vértices. Então todas essas pontas são os vértices do prisma. Ele tem uma base aqui superior e uma base inferior, que são congruentes e paralelas, né? Tem as mesmas medidas aqui. Apresenta essa face lateral, que são paralelogramos. Quando eu falo paralelogramos, pode ser também um retângulo, porque todo retângulo também é um paralelogramo, certo? Nós temos a aresta lateral, que é essa aresta que forma essas faces laterais, e temos a aresta da base, que pode ser tanto essa que está aqui na base do prisma, como essa parte de cima também. E a distância que tem entre as duas faces, que são paralelas, nós vamos chamar de altura. Então, basicamente, esses são os elementos que compõem um prisma. Você precisa ficar por dentro desses nomes para poder você interpretar corretamente os problemas envolvendo esse tipo de sólido. Nomenclatura de um prisma. O nome de um prisma é definido pelo polígono da sua base. Então, se a base é um triângulo, o nome do prisma vai ser prisma triangular. Se a base for um quadrilátero, o nome do prisma vai ser um prisma quadrangular. Se for um pentágono, prisma pentagonal. Se for um hexágono, prisma hexagonal. E assim por diante. Ok, gente? Super dicas. Existem dois tipos de prismas basicamente que nós vamos estudar, que é o prisma reto e o prisma oblíquo. Quando é que o prisma é reto? As arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Olha aqui o exemplo, né? Se você observar essa aresta lateral, ela forma aqui com a base um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Então ele é considerado um prisma reto. O prisma oblíquo, as arestas laterais são oblíquas aos planos das bases. Ou seja, você observa bem que aqui o ângulo formado é diferente de 90 graus. E o que é um prisma regular? Um prisma regular é quando o prisma é reto e sua base é um polígono regular. Ou seja, o polígono que está na base, ele tem todos os lados com a mesma medida. Como reconhecer um prisma? Olha, quando você olhar para a figura, o prisma ele sempre vai ter duas bases congruentes, idênticas, né, que a gente chama, paralelas. E as faces são paralelogramos.
Então esse aqui no caso é um prisma triangular reto, porque ele forma aqui 90 graus com a base. Esse aqui já vai ser conhecido como um prisma quadrangular reto. Tá? Quando a gente fala quadrangular, não necessariamente essa base aqui é um quadrado. Ela tem 4 lados, pode ser um retângulo ou mesmo um paralelogramo. Agora, quando eu coloco que aqui o prisma é quadrangular regular, aí sim ele é reto e essa base aqui é um quadrado. Vamos ver o próximo aqui. Esse aqui é um prisma pentagonal regular. Se ele é pentagonal regular, então ele é reto, ele forma 90 graus aqui com a base. E essa figura aqui do pentágono tem esses lados aqui, ó, com a mesma medida. Então, por isso que ele é considerado regular. E esse outro aqui é um prisma hexagonal oblíquo. Observa que ele tem uma inclinação aqui diferente de 90 graus. Ok? Planificação de um prisma. Isso aqui é muito importante você saber. Ó. Nós vamos pegar aqui, no caso, um prisma hexagonal regular, ou seja, ele forma 90 graus aqui, e essa figura aqui que aparece na base, ela tem todos os lados do mesmo tamanho, ela é uma figura regular. Então, é importante a planificação para você fazer a interpretação do que vai ser pedido desse sólido geométrico. Então, aqui você observa que nós temos dois tipos de polígonos aqui. Nós temos esse polígono que fica na lateral, esse tipo aqui, que é um retângulo, e nós temos dois outros que formam as bases, né, paralelas. Ó. No caso aqui é idêntico a esse de baixo, que representa aqui, para esse exemplo, um hexágono. Ok? Então, aqui nós temos duas áreas que são as bases, e essa lateral ela é formada dependendo da quantidade de lados que tem a base. Como aqui é um hexágono, isso aqui tem quantos retângulos aqui na lateral? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 retângulos, e mais as duas bases. Ok? Então, essa planificação é importante, você está vendo como é que fica o objeto quando ele está totalmente projetado no plano. Aí, quando você recorta aqui e encaixa esses lados para esses aqui, você forma a figura espacial, que é esse prisma hexagonal regular. Beleza? A área da superfície de um prisma. Para você calcular a área da superfície, você tem que levar em consideração esse prisma aqui na forma planificada. Porque aí você vai ter aqui, ó, as bases, que são essas duas aqui que são paralelas, e essa lateral aqui todinha, quando você soma todos os retângulos aqui da lateral, você tem as faces laterais, também conhecida como área lateral. E aqui, com base nessa planificação, nós vamos ver aqui a área da base. Ó. A área da base é a área do polígono que forma a base. Então, nós não temos uma fórmula específica, vai depender do polígono que estiver aqui. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo ou um pentágono. Então, essa área aqui depende do polígono que está na base. A área lateral, ela é a soma das áreas retangulares laterais. Então, a gente vai somar todos esses retângulos aqui e aí forma o que nós chamamos de área lateral. A área total é a soma de todas as áreas planificadas que aparecem aqui no desenho. Então, você vai colocar, atribuir à área total essa igualdade aqui. A área total é igual a 2 vezes a área da base, porque aqui nós temos duas bases, mais essa área lateral, que é a soma de todos esses retângulos. Então, isso aqui é uma fórmula que você vai usar para qualquer tipo de prisma, desses que nós estamos trabalhando aqui. As unidades que são usadas para a superfície, a unidade principal aqui é o metro quadrado. Mas você não pode esquecer aqui das unidades e subunidades que podem aparecer, que no caso é o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado. E as subunidades, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado.
Tá? Você não pode esquecer desse sistema métrico decimal relacionado à superfície, principalmente quando você tiver que fazer transformações entre elas. Volume de um prisma. O volume de um prisma ele depende basicamente da figura que aparece aqui na base, que é a área da base, e da distância entre as duas bases, que é o que a gente chama de altura, que aqui nós vamos usar a letra H. Então, o volume ele é o produto da área da base pela altura do prisma. Nós criamos uma formulazinha aqui, ó, V, volume é igual ao produto da área da base pela altura. Essa fórmula aqui vai servir para todos os prismas que nós estivermos trabalhando aqui na geometria espacial. As unidades usadas para cálculo de volume, elas são relacionadas com a unidade de metro cúbico, que é a principal. Nós temos as unidades e as subunidades. Ó, tem o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Mas, na maioria das vezes, na questão, pede também para você calcular a capacidade de um prisma. A unidade principal de capacidade é o litro. Então, não vão confundir. Volume é o espaço ocupado pelo sólido. Agora, a capacidade está relacionada a quanto ele suporta dentro dele, geralmente relacionado a um líquido. Então, o litro ele tem os seus múltiplos e submúltiplos relacionados aqui, quilolitro, hectolitro, decalitro. Submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Agora, quando você for relacionar um com o outro, você precisa ter uma relação de igualdade entre as unidades. Então, geralmente, nós utilizamos essa. Ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, é uma forma de você interligar esses dois sistemas métricos. Ou você pode também colocar que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, essas são as duas igualdades que mais você utiliza para relacionar unidade de volume com unidades de capacidade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória de prismas. E na próxima aula a gente se encontra para ver mais detalhes desse assunto da geometria espacial. Então, se você gostou da aula, deixe seu like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus.